Olá, gente, bom dia. Eu sou a professora e advogada Joyce Bastos. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que é sobre estabilidade provisória da gestante no emprego. Esse vídeo é para empregadas que querem saber seus direitos, empregadores. Esse tema também é um tema recorrente em provas, e aí eu vou abordar um pouco sobre esse tema para vocês, tá? Quero agradecer a sua presença e vamos tocar o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a gestante, tá? A gente vai falar um pouco sobre a, a estabilidade provisória da gestante no emprego, certo? A gente tem algumas previsões legais que tem no artigo 10 da ADCT, no seu inciso 2, a linha B, que vai falar sobre essa estabilidade da gestante no período do trabalho, tá? Eu vou falar sobre algumas modalidades. A gente tem o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, que também vai falar sobre essa estabilidade. A gente tem o artigo 392 da CLT, artigo 71 da Lei 8.213 de 91 e a súmula 244 do TST. Então, a gente tem algumas previsões legais que vai falar sobre a estabilidade provisória da gestante no seu período laboral de emprego, tá? Hoje a gente vai falar também que, então, a nossa lei brasileira, ela vai dizer que a gestante, ela possui uma certa estabilidade, tá? Ela possui uma estabilidade provisória no período laboral de emprego, tá? Ou seja, ela é mantida no seu local de trabalho por um prazo determinado, que a lei vai dizer isso, que tem uma previsão nos dispositivos da Constituição, da própria lei da CLT, que vai falar sobre isso, e eles asseguram o direito à empregada gestante, essa estabilidade provisória de emprego. Então, a gente vai abordar alguns temas aqui. Eu mudei um pouquinho o foco da minha câmera para vocês poderem ver aqui no slide, que eu deixei bem claro. Então, para você que está prestando algum exame da ordem ou vai fazer alguma prova, anota aí esses artigos que é de suma importância, leia, tá? Porque também fala sobre essa estabilidade provisória da gestante no seu período laboral de emprego, certo? Então vamos lá. A gestante, como eu já falei, ela tem essa garantia de emprego, tá? De acordo com os dispositivos que eu botei, a gestante ela possui essa estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, qual é a estabilidade provisória que a gestante vai ter nesse período laboral? A partir da confirmação da gravidez até 5 meses após esse parto. Então, essa empregada ela vai ter essa estabilidade, tá? No período da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Sendo que o prazo, tá, de 5 meses só começará a correr depois do nascimento da criança. Então, a criança nasceu, esse prazo aí de 5 meses vai começar a contar para essa gestante que está nesse período laboral de emprego que a gente já anteriormente falou, tá? A estabilidade provisória, ela tem previsão no artigo 10 da DCT, como eu falei para vocês, no seu inciso 2, a linha B, que vai dizer assim, ó, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Fica vedada. O empregador ele não pode dispensar essa empregada a partir do momento da confirmação da gravidez. Então, fica vedada a dispensa arbitrária sem a justa causa, tá? Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, confirmou essa gravidez, ela já tem a estabilidade provisória de emprego, tá? E até 5 meses após esse parto, certo? A Constituição, ela vai dizer em seu artigo 7º que confere à mulher gestante o direito da licença maternidade. Então, além dessa empregada ela ter estabilidade provisória a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem o direito constitucional, tá, da licença maternidade sem prejuízo do salário, tá, e do emprego. Então, não vai ter prejuízo do salário e não vai ter prejuízo do emprego, tá? Porque essa é uma garantia constitucional.
que a Constituição vai garantir a gestante, tá? Com a duração de 120 dias. Então, a empregada gestante, ela vai ter essa licença maternidade de 120 dias. Vamos ver o que diz o artigo 7º da Constituição, tá? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, tá? O inciso. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e da duração de 120 dias. Então, ela não vai ter prejuízo do emprego e ela vai ter esse prazo dessa licença de 120 dias, certo? O artigo 392 da CLT, ele vai dizer que a empregada gestante, ela tem o direito à licença maternidade de 120 dias também, sem prejuízo do emprego e do salário, porém, a gestante, ela possui um prazo, tá? Dessa licença maternidade, conforme o artigo 71 da Lei 8.213, estabelecendo que o direito à licença maternidade e o salário maternidade só se iniciará com 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste. Então, vai começar a iniciar quando? Esse prazo. Então, a lei vai dizer que só se iniciará esse prazo, tá, desse salário maternidade com 28 dias antes do parto, certo, gente? Aí vocês têm que dar uma lidinha lá no artigo 71 da Lei 8.213 de 91, que vai dizer sobre isso, tá? Em casos excepcionais, o período de repouso, tá, que vai dizer a lei, poderá ser aumentado em mais 2 semanas, cada um, mediante um atestado médico. Então, em casos excepcionais dessa gestante, poderá ser aumentado o repouso, o período de repouso, ele pode ser antes e após do parto, podendo ser aumentado em 2 semanas? Pode, tá? O artigo 392, parágrafo 2º da CLT vai falar sobre isso, tá? Então, em casos excepcionais, esse prazo ele poderá ser aumentado após o parto, tá? Antes do parto e após o parto, que vai dizer o artigo 392 no seu parágrafo 2º, tá? Aí vocês ficam de olho lá nesse artigo, certo? Vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 71 da Lei 8.213. O salário maternidade é devido assegurado da Previdência Social durante o prazo de 120 dias, tá? Com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Então, o artigo 71 da Lei 8.213 vai dizer que é devido o salário maternidade assegurada da Previdência Social durante o prazo de 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de sua ocorrência, tá? Então, se você vê alguma questão em alguma prova, alguma situação também no dia a dia, você já vai ter em mente que o artigo 71 da Lei 8.213 vai dizer que é devido assegurada da Previdência Social seu salário maternidade, tá? Com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de sua ocorrência, tá? Como a gente tinha falado também anteriormente, o artigo 392, no seu parágrafo 2º, vai dizer o quê? Os períodos de repouso, tá? Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em 2 semanas, cada um, mediante atestado médico. Então, poderá aumentar o período do repouso antes e após o parto? Poderá, mas terá que ter um atestado, terá que ter, mediante um atestado médico, para que seja aumentado esse período de repouso entre 2 semanas, cada um, tá? Então, pode aumentar? Pode sim, mediante atestado médico, tá? Que comprove aquela necessidade, tá? Então, o artigo 392, parágrafo 2º da CLT vai dizer sobre isso. Também é uma questão que, às vezes, no enunciado,
o próprio legislador pode levar o candidato a erro. E aí o candidato vai marcar, não poderá, porque ela já tem esse prazo de licença maternidade de 120 dias. Não, poderá. O que a lei diz? Os períodos de repouso antes e depois do parto poderá ser aumentado em 2 semanas, cada um mediante atestado médico. Então, pode? Pode, mas tem que ter atestado médico, certo? A súmula 244 do TST vai dizer sobre a estabilidade provisória da gestante. Vai dizer assim no seu inciso 1º: o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente dessa estabilidade, tá? Que vai dizer no artigo 10 da DCT. Então, gente, mesmo que o empregador ele tenha desconhecimento desse estado gravídico, não vai afastar o direito do pagamento da indenização, certo? Porque a empregada ela poderia, mas eu estou no período de aviso prévio, indenizado ou trabalhado. Eu tenho essa estabilidade porque eu já estava no aviso prévio, fui descobrir depois. Você tem estabilidade provisória de emprego, tá? Independente se você está no aviso prévio ou não, certo? Indenizado ou trabalhado. Você tem a estabilidade provisória no emprego, tá? E a súmula 244 do TST vai dizer sobre isso, que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não vai afastar o direito do pagamento da indenização, certo? Então, caso em alguma questão ou na vida prática mesmo, mas o empregador ele não sabia, independente se ele não sabia, não afasta o direito da indenização, certo? O artigo 391-A da CLT vai dizer assim: a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 da DCT. Então, como eu falei para vocês anteriormente, independente se essa empregada ela vai estar no aviso prévio ou não, ela tem estabilidade provisória no emprego, certo, gente? Então, esses foram os temas que eu passei aqui para vocês, tá? Falando sobre estabilidade provisória do emprego. Deixe seu feedback nos comentários, é muito importante para a gente. Outra coisa, sempre pense, estabilidade provisória no emprego. Qual é essa estabilidade provisória no emprego? A partir da confirmação até 5 meses após o parto. A empregada ela tem estabilidade provisória no emprego. Ela tem o direito à licença maternidade de 120 dias e, caso seja necessário antes e após o parto, ela poderá ter o seu repouso estendido até 2 semanas, tá? Mas ela ela terá que apresentar mediante atestado médico, certo? Estou no aviso prévio, indenizado ou trabalhado, tem estabilidade provisória? Tem sim, tá bom? Então, agradeço vocês acompanharem até aqui. Eu sou a professora Joyce, advogada também, e estou muito feliz de passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Agradeço e um beijo. Até a próxima, gente.